também encarnados, sendo que, por exemplo, na fase humana, são trilhões deles, encarnados na fase evolutiva de células que exercem determinadas tarefas especializadas, a quem auxiliamos na sua evolução através do contato fecundante com elas, que necessitam da nossa energia mais evoluída, sendo que, por outro lado, somos aperfeiçoados ao contato da energia superior que emana constantemente em nosso favor, proveniente do magnetismo cheio de amor e sabedoria de Jesus. Todavia, estando, acima de todos, o poder fecundante de Deus, como sustentação da existência de toda a criação. Por essa razão, devemos compreender a interdependência entre todos os seres criados por Deus, através da irradiação espiritual de cada um, que alcança todos os demais e deles recebe, em contrapartida, sua irradiação, numa permuta incessante. Não há, no universo, nenhuma estrutura isolada dessa teia de radiações, fecundada pelo Pai Celestial. O máximo que podemos fazer é mudar de faixa vibratória, passando das mais inferiores às superiores, gradativamente e deixando de serem escravos do primitivismo e alçando voo em direção aos estados em que se exerce o trabalho consciente em favor do nosso próprio progresso intelecto-moral e o dos demais irmãos e irmãs, pela forma de pensar, sentir e agir. Portanto, o alto amor deve ser compreendido como a conscientização dessa realidade e o consequente investimento no próprio aperfeiçoamento intelecto-moral para integração em nível mais elevado nesse imenso concerto de dar e receber. O alto amor representa o trabalho, através do pensar, sentir e agir realizado conscientemente em favor do progresso dos demais seres, incluindo aqueles que estão vivenciando os primeiros degraus de evolução. Francisco de Assis chamava todos de irmãos e irmãs e Chico Xavier dirigia palavras carinhosas às plantas e aos animais. A ecologia nada mais é do que um nome que a ciência materialista dá ao amor. Se devemos amar nossos irmãos e irmãs inferiores na escala evolutiva, quanto mais aqueles e aquelas com os quais convivemos na coletividade humana a qual pertencemos e que vemos atravessando dificuldades de variada ordem. Todavia, se os devemos auxiliar materialmente, cabe-nos, sobretudo, o dever de contribuir para seu aperfeiçoamento intelecto-moral, que lhes proporcionará a felicidade verdadeira, muito superior aos benefícios terrenos da saciedade do estômago, da saúde corporal e da oportunidade de estudar e trabalhar para o próprio sustento. O amor a Deus representa o máximo de compreensão intelecto-moral, pois somente os seres muito evoluídos merecem esse entendimento, o qual se vai aperfeiçoando à medida que evoluímos. Na verdade, Deus não distingue nenhum dos seres por ele criado, mas vai se revelando a cada um na medida em que cada um se faz capaz de compreendê-lo, assim como um pai ou uma mãe terrenos esclarecem seus filhos sobre aspectos mais complexos da vida e quando eles vão passando da infância para a adolescência e assim por diante. Quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, tentou resumir naquelas poucas palavras tudo o que podíamos esperar do Pai e saber sobre ele. Com o advento da doutrina espírita, representando a terceira revelação, aprendemos mais sobre o Pai, devendo-se esclarecer que a progressividade da revelação fará com que as próprias lições dos espíritos superiores, compendiadas por Allan Kardec, sejam melhor esclarecidas na medida em que nos fizermos mais capacitados intelecto-moralmente para compreender a verdade a que Jesus se referiu quando garantiu: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto a Deus, somente nosso aperfeiçoamento pessoal possibilita a sua compreensão, em parte por intermédio das orientações dos espíritos superiores e em parte como consequência natural da nossa sublimação interior, que aumenta nosso contato consciente com ele, proporcionando-nos a felicidade, que cada um tem na justa medida do seu merecimento individual. 11. Tudo é permitido. Trata-se da liberdade, que se torna cada vez mais ampla à medida que o espírito evolui. Todavia, para esses, o que acaba preponderando são aquelas duas expressões, a primeira de Paulo de Tarso: não sou mais eu quem vive,
Mas o Cristo é que vive em mim, e a segunda de Jesus: não sou eu quem vive, mas o Pai que vive em mim. Por aí se pode entender que a liberdade, para os espíritos primitivos, costuma significar apenas um caminho para os desacertos e despautérios, enquanto que para os espíritos superiores é a forma de melhor realizarem o bem. A propósito da liberdade, conta-se que Chico Xavier, certa vez, sonhou com uma grande pastagem onde mares transitavam livremente até um momento em que começaram uns a escoicear os outros, tendo o médium acordado assuntado com a cena de violência, ao que Emmanuel lhe esclareceu, dizendo que tratava-se de uma ideoplastia, com a finalidade de lhe mostrar que o cumprimento dos deveres evita os desbordamentos da liberdade sem limites. Fica aí o esclarecimento para quem pretende a liberdade restrita, sem os consequentes deveres. Direitos e deveres devem pesar igualmente na balança da vida, a fim de evoluirmos e não apenas estarmos a repetir os erros do passado. 12. Nem tudo convém. Ser rara é uma contingência da imperfeição humana, que vai sendo superada no decurso dos séculos e milênios, quanto menos a consciência nos cobrar, melhor para nós, evidentemente. Ocupar o tempo com atividades úteis é a melhor forma de incidir em erros, criando hábitos salutares. A oração do viandante. Nenhuma forma mais adequada de encerrar este estudo do que ouvindo as palavras de Jesus, registradas em A Grande Síntese, para compreendermos o significado profundo da sua recomendação: vai e não peques mais. Alma cansada, abatida à margem da estrada, para um instante na eterna trajetória da vida, larga o fardo de tuas expiações e repousa. Ouve como está plena de harmonias a obra de Deus. O ritmo dos fenômenos irradia doce e grandiosa música. Por meio das formas exteriores, os dois mistérios, da alma e das coisas, observam-se e se sentem. Das profundezas, o teu espírito ouve e compreende. A visão das obras de Deus produz paz e esquecimento. Diante da divina beleza da criação, aquieta-se a tempestade do coração. Paixão e dor adormecem em lento e doce canto sem fim. Parece que a mão de Deus, através das harmonias do universo, acalenta, qual brisa confortadora, tua fronte prostrada pela fadiga e se detém como uma carícia. Beleza, repouso da alma, contato com o divino. Então o viandante deprimido se reanima, com renovado pressentimento de sua meta. Não parece mais tão longa a jornada, tão comprida, quando se para um instante para dessedentar-se numa fonte. Então a alma contempla, antecipa e se alivia na caminhada. Com o olhar fixo para o alto, é mais fácil retomar em seguida o caminho cansativo. Na estrada dolorosa, para, enxuga tua lágrima e ouve. O canto é imenso, as harmonias chegam do infinito para beijar-te a fronte, ó cansado viandante da vida. Ao lado do trovão das vozes titânicas do universo, murmuram num sussurro de beleza as delicadas vozes das humildes criaturas irmãs. Também eu também sou filha de Deus, luto e sofro, carrego meu peso e busco minha vitória. Também eu sou vida, na grande vida do todo. E tudo, desde o fragor da tempestade, até o canto matutino do sol, do sorriso do recém-nascido ao grito dilacerante da alma, tudo, com sua voz, revela-se a si mesmo e sintoniza com as vozes irmãs, tudo exprime seu mistério íntimo, cada ser manifesta o pensamento de Deus. Quando a dor atinge as mais íntimas fibras de teu coração, ouves uma voz que te diz, Deus. Quando a carícia do crepúsculo te adormece no sono silencioso das coisas, uma voz te diz, Deus. Quando ruge a tempestade e a terra treme, uma voz te diz Deus. Essa estupenda visão supera qualquer dor. Para, escuta e ora. Abre os braços à criação e repete com ela, Deus, eu te amo. Tua oração, não mais admiração amedrontada pelo poder divino, agora é mais elevada, é amor. Oração doce, que brota como um canto que a alma repete, ecoa de fraga em fraga por toda a terra,
de onda em onda pelos mares, de estrela em estrela pelos espaços infinitos. É a palavra sublime do amor que as unidades colossais dos universos repetem contigo, em uníssono com a voz perdida do último inseto que, tímido, esconde-se entre a grama. Parece perdida, no entanto, Deus a conhece também, recolhe e a ama. No infinito do espaço e do tempo, somente esta força, essa imensa onda de amor, mantém tudo compacto em harmônico desenvolvimento de forças. A visão suprema das últimas coisas, da ordem em que caminham todas as criaturas, dar-te-á sozinho um sentido de paz, de verdadeira paz, de paz profunda, de alma saciada, porque percebe sua mais elevada meta. Assim Deus se afigura-te ainda maior do que em seu poder de Criador, afigura-se-te na potência de seu amor. Explode, ó alma! Não temas. O novo Deus da Boa Nova do Cristo é bondade. Não mais os raios vingativos de Júpiter, mas a verdade que convence, o carinho que ama e perdoa. O abismo infinito que olhas assustado não está para engolir-te. Nas trevas do mistério, abre-se cheio de luz e, no âmago, canta sem fim o hino da vida. Lança-te afoito, porque nesse abismo reside o amor. Não digas, não sei, dize antes, eu amo. Ora, diante das imensas obras de Deus, diante da terra, do mar, do céu. Pede-lhes que te falem de Deus, pede aos efeitos a voz da causa, pede às formas o pensamento e o princípio que a todas anima. E todas as formas se aglomerarão em redor de ti, estender-te-ão seus braços fraternos, olhar-te-ão com 1000 olhos feitos de luz e o eterno sorriso da vida te envolverá como uma carícia. Essas 1000 vozes dirão, vem, irmão, sacia teu olhar interior, busca a força na visão sublime. A vida é grande e bela, mesmo na dor mais atroz e tenaz é sempre digna de ser vivida. Tomar-te-ão pelo braço, gritando, vem, atravessa o limiar e olha o mistério. Vê, não podes morrer jamais, jamais morrer. Tua dor passa, com ela sobesifica o resultado. Não temas a morte nem a dor, não são o fim, nem o mal, são o ritmo da renovação e caminhos de tuas ascensões. A vida é um canto sem fim. Canta conosco, canta com toda a criação, o canto infinito do amor. Ora sim, ó alma cansada, Senhor, bendito sejas, sobretudo pela irmã dor, porque ela me aproxima de ti. Prostro-me diante de tua imensa obra, mesmo se nela minha parte é esforço. Nada posso pedir-te, porque tudo já é perfeito e justo em tua criação, mesmo meu sofrimento, mesmo minha imperfeição transitória. Aguardo no posto de meu dever a minha maturação. Repouso em tua contemplação. Responde, ó alma, ao imenso complexo, verdadeiramente sentirás Deus. Se a inteligência dos grandes se prostra e venera, curva-se diante do poder do conceito e de sua realização, e se aproxima do divino pelas cansadas vias da mente, o coração dos humildes atinge a Deus pelos caminhos da dor e do amor. Sente-o pelas estradas dessa sabedoria mais profunda. Ora sim, ó alma cansada, descansa a cabeça em seu peito e repousa. O homem e a mulher na visão espírita. 1. Os espíritos não têm sexo. Na sua evolução pelos reinos inferiores da natureza, saindo das mãos de Deus há mais de 1,5 bilhão de anos, cada ser acrescentou ao seu acervo de experiências as vivências nos gêneros masculino e feminino, pois a condição de espírito puro, localizada no topo relativo da evolução, exige essa completude, como é o caso de Jesus. Por preconceito contra as mulheres e os seres com morfologia ou tipo psicológico feminino, fruto do primitivismo que ainda prepondera na humanidade terrestre, qualquer ser com essas características é considerado com certo descaso, a não ser para fins de acasalamento, maternidade e serviços tidos como domésticos. José Raul Teixeira jocosamente afirma que os homens machistas se assustariam se, no mundo espiritual, encontrassem todos seus parceiros masculinos de suas vivências passadas.
Em O Livro dos Espíritos, os orientadores de Allan Kardec foram explícitos no sentido de que os espíritos não têm sexo, ou melhor, assimilaram ambas as características no curso dos Ivos. Mas é André Luiz, através da série Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, quem melhor detalha sobre esse assunto. É importante cada homem e cada mulher ter noção desse tema a fim de compreender-se e compreender as demais criaturas humanas, com resultados mais propícios para sua felicidade no relacionamento a dois e no contato com as criaturas humanas em geral, inclusive na educação dos filhos. Quem, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Pereira e outros, apreendeu essa realidade do espírito, se torna um ser muito mais equilibrado e uma referência para os demais. Por outro lado, aqueles e aquelas que estão desinformados, confundem-se e confundem os outros, vivendo infelizes e causando infelicidade alheia. Não que se vá adotar um tipo de hermafroditismo psicológico, mas sim que cada ser humano tenha exata noção do que pode esperar de si mesmo e dos outros, conduzindo-se com o melhor que puder em termos de equilíbrio gerador do progresso intelecto-moral. E, quando deparar com qualquer anomalia em si ou em outrem, terá condições de escolher o melhor caminho. Não se trata de moralismo hipócrita, mas da ciência espírita, que nada mais é que o conhecimento das leis de Deus. 1.1 Homens. Não resta dúvida de que as características físicas masculinas costumam ser identificáveis visualmente, sem contar a própria exigência da sociedade, que faz com que a diferenciação se acentue à medida que cada ser vai aumentando seus anos de vida. Assim, mal nasceu, o menino já recebe vestuário e demais acessórios masculinos e vice-versa. Ser homem ainda é uma vantagem no mundo materializado que é a Terra, pois a eles são reservados melhores postos de trabalho, melhor remuneração, destaque pela força física e praticamente o comando da coletividade familiar. Pode-se falar diferentemente, mas a maior parte das civilizações e das pessoas ainda pratica esse estereótipo, apesar dos progressos realizados, sobretudo a partir da Revolução Francesa, resultado do Iluminismo, que, por sua vez, decorreu do Renascimento Europeu, o qual veio como consequência da Boa Nova, trazida por Jesus. O desenho da capa, diga-se mais uma vez, mostra a superioridade aparente do ser masculino, enquanto que as mulheres ficam normalmente no papel de coadjuvantes nas tarefas de maior destaque no mundo materializado dos encarnados. Muitas mulheres têm se masculinizado psicologicamente para sobreviverem, com independência financeira e profissional, no mercado de trabalho, a fim de não ficarem escravizadas aos homens, representados por seus pais, maridos e filhos. Com essa vivência desgastante, muitas se tornam amargas e acabam sofrendo as consequências através de doenças do corpo e males psicológicos. Mas, por outro lado, contribuem para sua maior aceitação como cidadãs respeitáveis, detentoras de direitos iguais aos dos homens na sociedade materialista, que só entende a linguagem da força e da disputa. Os homens vão cedendo terreno às mulheres muito mais pelo esforço delas do que por concessão deles. A guerra dos sexos é uma realidade no mundo terreno. E os estudiosos dos temas sociológicos asseveram que somente daqui a alguns séculos a igualdade será real, a nível de mundo. 1.2 Mulheres. Apresentando morfologia mais delicada, as mulheres trazem normalmente os ideais da maternidade e do casamento, à espera de um homem que as valorize e filhos que lhes preencham o instinto materno. Muitas trabalham fora do lar, à procura de independência financeira, mas normalmente não abandonam os sonhos femininos de serem esposas e mães. Graças a essas idealizações muitas guerras foram evitadas, muita violência foi neutralizada e uma grande dose de pacifismo e perdão vem sendo praticada no dia a dia das civilizações, pois as mulheres, no geral, são pacíficas e perdoadoras, pelo menos dentro do estreito círculo familiar. O que seria da humanidade se não houvesse as mães,
que se dedicam aos seus filhos desde o início da gravidez até o restante dos seus dias, mesmo quando aqueles são verdadeiros terrores para a sociedade. A mãe de Adolf Hitler era uma mulher de nobres virtudes e deve estar trabalhando pela sua redenção. A mãe de Judas Iscariote muito lutou pela iluminação do filho desajustado e assim por diante. O instinto da fêmea procriadora evoluiu para o amor materno e o amor da companheira pelo marido nem sempre fiel, porque este ainda é condicionado pelo instinto do reprodutor, muito mais do que de pai e companheiro. Aliás, conforme certificado pelos próprios psicólogos terrenos, a maior parte dos desvios sexuais caracteriza os homens e não as mulheres. 1.3 A necessidade de encarnações nos dois gêneros. Querendo ou não, cada ser, apesar de normalmente preferir uma das duas caracterizações, por uma questão de preferência pessoal, tem de encarnar periodicamente na caracterização oposta, a fim de evoluir. Como disseram os espíritos superiores que orientaram Allan Kardec, se algum espírito encarnasse apenas como homem ou como mulher somente saberia o que um ou outro sabe. O mundo masculino ainda é diferente do feminino e vice-versa. Todavia, o ideal é cada um conhecer, o máximo que puder, o outro lado, a fim de melhor valorizá-lo e estabelecerem um contato saudável e respeitoso, onde cada qual compreende seu papel e o do outro. Homens incompreensivos quanto às mulheres e vice-versa são seres infelizes, que prejudicam, sobretudo, a si próprios. Todavia, há muitos casos dessa natureza, mulheres que adquiriram horror aos homens e igualmente a situação contrária. 1.4 O INS devem aprender com os outros. Começando pelos ensinamentos entre as quatro paredes do lar, todos deveriam aprender a conhecer e valorizar o gênero oposto. Se, muitas vezes, as mulheres dependem da maior força masculina, os homens precisam suavizar sua rudeza ao contato das mulheres. O aprendizado deve ser proporcionado pelo estudo teórico do assunto e pela convivência diária, pois muito já se pesquisou e escreveu e as informações constantes de obras especializadas ajudam a complementar o que a experiência convivencial indica, mas não esclarece com suficiente profundidade. Exemplifiquemos. Baseando-nos na dupla Allan Kardec-Amélie Baudet, Gabi, se ele era um cientista filósofo religioso, ela era uma artista religiosa. Os pontos em comum eram a religiosidade, o mesmo nível de inteligência e o comprometimento com a causa do Cristo. Quem estudar a biografia de cada um deles, as suas obras individuais e o que realizaram juntos, verá que o codificador foi o casal e não apenas o mestre lyonês. Os homens devem conhecer profundamente a realidade e a psicologia femininas e vice-versa, a fim de se respeitarem mutuamente e viverem em harmonia, seja na vida conjugal, seja como irmãos, parentes ou amigos, ou simplesmente como membros da coletividade humana. A necessidade que uns têm dos outros é real, como entende a lei divina, todavia, com o conhecimento mais aprofundado possível dessa lei, segundo a qual cada qual é a metade da maçã, ou seja, o yin e o yang, necessitados de se completarem com a presença do contrário. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, tem ditado uma verdadeira enciclopédia de psicologia, onde aborda inclusive esse tema, sendo de extrema utilidade seu estudo, que se faz sob as luzes da ética do Cristo e não, como só ia acontecer com as teses de alguns cientistas, sem compromisso moral, que desensinam ao invés de orientar. Inclusive nos centros espíritas deveriam organizar-se cursos sobre sexualidade, com base no Livro dos Espíritos, André Luiz e Joana de Ângeles. O que significa o estupro senão o desconhecimento da forma respeitosa e adequada do homem lidar com a mulher na procura da realização física da sexualidade? O que representa a prostituição feminina a não ser a ignorância de que o sexo não pode ser fonte de renda, mas fonte de equilíbrio das energias fisiopsíquicas no contato com o ser masculino que se lhe afiniza pela sintonia elevada do amor.
O que pensar dos homicídios perpetrados em nome do amor senão a sexualidade brutalizada, que não sabe amar, pois que não enxerga a felicidade do outro, mas somente a posse egoística e brutal? O que pensar do suicídio de quantos se veem rejeitados pelo ser que julgam representar sua razão de viver senão a sexualidade contrariada e não realizada de forma primitivista? Tudo isso são consequências nefastas da falta de conhecimento da inevitabilidade e da sabedoria da dicotomia homem-mulher sob as luzes das leis de Deus. Os seres humanos que lidam mal com essa realidade sofrem e provocam sofrimento alheio, lesam-se psiquicamente e contaminam o meio social com ideias distorcidas ou maléficas. Muitos dos que se transformam em monstros da maldade são meros desajustados na área da sexualidade, do contato saudável e benéfico com o gênero oposto, por isso vingando-se na humanidade das frustrações que trazem dentro de si, castigando pessoas inocentes pelos conflitos de que se fazem portadores, por não terem procurado o autoconhecimento, que lhes possibilitaria chegar à ciência divina. 2. O conhecimento científico da sexualidade. Na Idade Média, milhares de pessoas foram queimadas como bruxas e bruxos sob pretexto de perversões sexuais. Na civilização islâmica, as mulheres sofrem restrições cruéis sob pretexto de fazê-las se manterem puras, sem contar a poligamia masculina, que representa um ultraje à dignidade feminina. Assim, em quase todos os recantos do mundo, a discriminação contra as mulheres se faz presente, em maior ou menor intensidade. O conhecimento científico sobre a sexualidade tem reduzido o número de pessoas perseguidas pelas correntes religiosas mais rigoristas. Todavia, o caráter dos cientistas, ou sejam, médicos, psicólogos e terapeutas em geral, em sua maioria, fica prejudicado pela ausência de religiosidade, apesar de haver alguns religiosos, todavia, no exercício da profissão, que optam pela neutralidade. Com isso, a ciência especializada chegando a resultados nem sempre benéficos para as populações em geral, que passaram do temor das punições infernais, propagado na Idade Média, ao desregramento moral dos dias de hoje, como verdadeira reviviscência do período da decadência da Roma antiga, com o agravante do uso de drogas devastadoras, na procura da potencialização do prazer sexual. A verdadeira ciência deve ter um compromisso com a ética, não aquela calcada no materialismo, resumindo-se a algumas regras pro forma, ou sejam, palavras ocas, e sim a ética das leis de Deus, que os profissionais da saúde deveriam assumir e praticar, tanto quanto as pessoas que adotam qualquer corrente religiosa que seja, pois todas as religiões pregam a ética divina. Ciência sem Deus é caminho para o abismo da destruição e da miséria moral. Psicólogos e médicos que estudam a sexualidade têm, em grande parte, desencaminhado pessoas, ao invés de orientá-las, pois imunizaram-nas contra o medo, que é negativo, mas não preencheram esse vazio com um norte seguro, que é a religiosidade. Alguém pode argumentar que a ciência nada tem a ver com a religião. Mas sem ela temos apenas vivenciado as guerras, o suicídio, a drogadição, a corrupção e a perversão. Como não se pretender a união da ciência, da filosofia, da arte e da religião? O conhecimento se baseia nessas quatro vertentes, faltando qualquer delas o fracasso da civilização é inevitável. Em todas as vezes em que um povo ou uma criatura tentou abolir um desses quatro ramos, nunca se teve bons resultados. A sexualidade é uma das manifestações da potência espiritual, tanto que Divaldo Franco começou sua palestra em homenagem a Chico Xavier, no Congresso Brasileiro Espírita de 2010, afirmando: tudo é sexo. A ciência espírita pode explicar o significado dessa afirmação, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, e nas obras da série psicológica, de Joana de Ângeles. Devem os espíritas estudar o assunto, para bem compreender tem o significado da dicotomia homem-mulher,
sob pena de viverem a infelicidade e provocá-la na vida alheia. Cada ser emite uma irradiação sexual específica, atraindo ou repelindo as emissões dos outros seres, vigorando, quanto a este ponto, a lei da atração dos opostos, os quais se completam, de maneira que o ser masculino atrai o feminino e repele outro masculino e vice-versa. A qualidade da irradiação está na razão direta da elevação de cada espírito, sendo que, assim, os primitivos atraem seus semelhantes e os evoluídos atraem outros igualmente evoluídos. Neste ponto a lei aplicável é a da atração dos semelhantes. A ciência espírita estudará cada vez mais essa força irradiante à medida que a mediunidade for se generalizando e as revelações do mundo espiritual chegarem ao conhecimento dos encarnados. André Luiz, por exemplo, relata, em uma de suas obras, um caso de quase materialização da figura de uma mulher no ambiente onde vivia seu amante, o que demonstra a força do pensamento tanto para o bem quanto para o mal. Todavia, sabemos que somente o bem representa uma força irresistível, uma vez que o mal é provisório na vida dos espíritos, perdurando apenas enquanto não chega o instante da estrada de Damasco para cada um. Todavia, é importante que tanto os homens quanto as mulheres saibam da força criadora do pensamento e das próprias irradiações sexuais espontâneas de cada espírito. Todo espírito irradia sua sexualidade, como irradia sua inteligência, suas virtudes e tudo que o caracteriza. Assim, uns são luz, outros são opacos e outros são trevas. Por isso Jesus afirmou: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Se a luz que há em ti são trevas, quão espessas serão as próprias trevas? Muitas manifestações das criaturas humanas são mero reflexo da sexualidade e não do amor, que é outra coisa. É preciso distinguirmos cada uma dessas realidades. O autoconhecimento exige que façamos essa distinção em nós mesmos, para sabermos se realmente amamos uma pessoa ou se simplesmente estamos cobiçando-a. 2.1 Ciência moralizada. Um dos cientistas mais respeitáveis, sobretudo pelas suas virtudes cristãs, chamou-se George Washington Carver, cuja humildade, desapego e simplicidade servem de exemplo para os homens e mulheres de ciência. Enquanto a maioria vende sua inteligência por dinheiro e pelos interesses materiais, aquele cientista missionário tudo fez em prol do progresso, considerando todas as suas descobertas e invenções, de que foi o canal para a realidade terrena, como simples e verdadeiras intuições espirituais, atribuindo tudo a Deus e não aos seus possíveis méritos de pesquisador. Aliás, essa é a pura verdade, porque a razão humana é sempre precária, como ensinado, há mais de 4 séculos, por Michel de Montaigne, o qual afirmava que somente a intuição, ou seja, na linguagem espírita, a mediunidade, possibilita a compreensão das grandes verdades, que são pequenas parcelas das leis divinas. Quem não tem humildade, desapego e simplicidade nunca passa além de certos limites do conhecimento das leis divinas, que somente são reveladas aos que se curvam diante do poder de Deus. Ciência sem Deus é mero arremedo do conhecimento do infinito, além de desviar os cientistas pelos desvãos do orgulho, do egoísmo e da vaidade e induzirem as criaturas humanas à arrogância, ao materialismo e aos defeitos morais, que as infelicitam tanto individual quanto coletivamente. 2.2 Ciência moral. A ciência sem moral produziu os artefatos bélicos que ceifaram milhões de vidas nas 2 grandes guerras do século XX, sem contar as demais. Realizou experiências ditas científicas no universo nazista da Alemanha de Hitler e comunista na Rússia, de Stalin aos seus sucessores frios e ambiciosos. Destruiu Hiroshima e Nagasaki em questão de segundos, aperfeiçoa drogas nefastas para mais rápido gerar a dependência química nos homens e mulheres conflitados interiormente, procura propagar o sexo sob a forma de pornografia, inclusive utilizando a nobre ferramenta da internet,
e assim por diante. Os cientistas do mal e os da moralidade são muitos, porque não querem que Deus habite seu coração, do que se arrependerão amargamente, inclusive tendo de reencarnar com o cérebro seriamente danificado pelo mau emprego que fizeram da inteligência, que deveria ter servido para glorificar o nome santo de Deus e difundir a fé, como bem fez Jean-Martin Charcot, que, depois de pesquisar sobre a neurologia, escreveu seu importante opúsculo intitulado A Fé que Cura, La Foi qui Guérit, como forma de incentivar as criaturas humanas à religiosidade. 3. A filosofia. Enquanto Lao Tse, na China antiga, falava em Deus como Criador, Pitágoras relacionava algumas das suas reencarnações passadas. Montaigne afirmava, no século XVI, sua crença no Pai, na reencarnação e na comunicação com o mundo espiritual. Pascal revelava sua religiosidade. Descartes submetia sua racionalidade a Deus. Muitos pregam o ateísmo como sinal de inteligência nos arraiais da filosofia, pretendendo tudo explicar através da sua pobre razão, que esbarra na célebre frase de Napoleão Bonaparte, que, sendo o homem prático, indagou, então, quem criou as estrelas? A filosofia sem Deus é um mero labirinto sem saída, que nada conclui, que gira num círculo vicioso, que dá abraçadas no mar sem sair do lugar, que nada enxerga além do que os olhos de carne podem visualizar, em suma, que não tem olhos de ver nem ouvidos de ouvir. A falta de fé condena os orgulhosos ao desespero mais agudo e leva muitos ao suicídio ou à loucura, porque sua vida perde o sentido. Por isso, os filósofos descrentes de Deus são tristes, depressivos, negativos e torturados, apesar de alguns estamparem na face o sorriso da mofa através de uma máscara que afivelaram o rosto para fingir que são felizes. Oremos por esses deploráveis filhos do orgulho, porque encontrarão sempre a própria aridez interior quando olham para o exterior, destilando fel e azedume, ácidos corrosivos e escuridão, enquanto que no universo inteiro tudo canta a glória de Deus através das inumeráveis manifestações da vida em evolução permanente e ilimitada. 3.1 Os materializados. Quando Jesus fez afirmações do tipo, meu reino não é deste mundo, procurai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo, de que vale ao homem ganhar o mundo se vier a perder sua alma, estava querendo ensinar que somos espíritos e que devemos investir no nosso desenvolvimento espiritual, muito mais do que cuidar das coisas e interesses materiais. Os filósofos que não levam em conta a realidade espiritual e concentram sua atenção nas coisas e interesses materiais andam longe do autoconhecimento e das soluções para as questões de alta relevância para os seres humanos, pois, sem Deus e sem a noção de espiritualidade, a filosofia não passa de um labirinto sem saída. Infelizmente, o número de filósofos materialistas ou materializados é muito grande e sua contribuição para o esclarecimento das criaturas é apenas parcial, limitada, muitas vezes mais confundindo que esclarecendo. A filosofia deveria ser aquilo que Montaigne afirmava, com base em Sócrates, a ciência ou arte de viver bem. Todavia, procuram muitos simplesmente raciocinar sem maior utilidade para a melhoria da vida das criaturas, pois que há os filósofos do pessimismo, da descrença, das perversões e da maldade. Tratam-se de verdadeiras anomalias em termos de ideólogos. Quanto ao tema do estudo que ora realizamos, ou seja, a essência e o relacionamento entre homens e mulheres, há aqueles pensadores que desunem, desagregam, corrompem e lançam lama nas criaturas masculinas e femininas, ao invés de trabalharem pelo seu crescimento individual, em duplo e coletivo como espíritos perfectíveis e não corpos, que nascem, crescem e morrem. Não perderemos tempo em enumerar esses desviados do caminho, porque seria uma forma de reforçar o mal, quando nosso objetivo é valorizar o bem. 3.2 Os espiritualizados. Sócrates foi o mais importante filósofo de todos os tempos,
pois via em cada criatura um espírito encarnado provisoriamente, conversava e recebia esclarecimentos dos seus orientadores espirituais e ensinava essas verdades a todos que se mostravam interessados em aprendê-las. Seus discípulos mais eminentes estavam muito longe do seu nível de evolução e, por isso, fizeram uma caricatura disforme e materializada dos seus pensamentos mais importantes, como, infelizmente, foram as anotações de Platão, Xenofonte e outros. Dos seguidores de Sócrates, Montaigne foi um dos mais fiéis, procurando retratar o verdadeiro estilo socrático. Porém a divulgação dessa ideologia desagradou e desagrada a maioria dos estudiosos da filosofia, que preferem filósofos materializados, verdadeiros raciocinadores por hábito e vício, que não querem enxergar a verdade, mas apenas sofismar e transformar sua capacidade intelectual em pedestal de uma vaidade que os colocaria em nível superior diante dos pobres mortais. O objetivo da filosofia, como concebia Sócrates, e Montaigne procurou manter vivo, é de melhorar a qualidade de vida interior das pessoas e não apenas sua face intelectual. O campo é muito mais abrangente, procurando a felicidade real, que só se realiza com o aperfeiçoamento espiritual. Homens e mulheres que queiram realmente compreender uns aos outros, quando procuram os arraiais da filosofia, devem seguir as pegadas de Sócrates e Montaigne e não as lições e reflexões horizontalistas dos pensadores materializados. A essência dos seres humanos é espiritual. O fato de estar alguém encarnado é um dado passageiro. O corpo é uma máquina viva importante para o progresso individual, mas não passa disso. A sexualidade está na essência espiritual, significando a preponderância das características psicológicas masculinas ou femininas. A compreensão recíproca e o respeito mútuo são imprescindíveis para a convivência harmoniosa entre os gêneros, e assim por diante. Quando Sócrates afirmava que qualquer opção que a maioria das pessoas adotasse pelo casamento ou não casamento seria um fracasso, estava querendo dizer que, para seres imaturos espiritualmente, tudo dá errado no que pertine à convivência, pois não conhecem a si próprios em profundidade, ou seja, como espíritos, tanto quanto não terão condições de conhecer a essência alheia, igualmente espiritual, pois, considerando-se meros corpos e entendendo que os outros também são meros corpos, os choques de interesses, todos voltados para a materialidade, proporcionarão desentendimentos constantes, tentativas de exploração do outro, falta de respeito à dignidade alheia e um completo ou parcial fracasso na vida individual, na vida conjugal, na vida em família e na vida social. É preciso entendermos estas realidades, sob pena de carregarmos constantemente sofrimentos para nós e para os que conosco convivem. 4. A religião. As correntes religiosas trazem, todas elas, na sua essência, grandes ensinamentos, que podem e devem ser estudados pelos seus adeptos. Não há uma delas sequer que pregue o mal e que, nos seus ensinamentos mais profundos, deixe de ser realmente útil aos adeptos sinceros e bem-intencionados. Se alguém praticar os melhores ensinamentos de cada corrente religiosa estará no caminho da evolução, sem necessidade de mudar de uma corrente para outra. O grande problema é que a maioria fica apenas na superfície, adotando rituais ou manifestações exteriores, sem realizar a verdadeira reforma moral. Seja alguém adepto do judaísmo, do hinduísmo, do catolicismo ou outra ideologia religiosa que seja, estará bem com Deus e os demais seres se praticar o que sua crença tem de mais puro, que é sempre o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. As diferenças entre os diversos credos é mais quanto aos detalhes do que quanto à essência. 4.1 A vivência da religiosidade. Os homens e mulheres que vivenciam o amor a Deus e o amor ao próximo como a si mesmo são bons maridos e esposas, bons irmãos e irmãs, bons pais e mães, bons cidadãos e cidadãs. A vivência é o que importa e não os rótulos,
os quais costumam gerar dissensões e já provocaram inúmeras guerras e perseguições individuais e coletivas. Homens e mulheres devem procurar a compreensão recíproca, decorrente do conhecimento teórico e prático da realidade do gênero oposto e da sincera intenção de se ajudarem mutuamente. Religião é a prática, vivência do dia a dia, e não aparências, hipocrisia, falso moralismo, egoísmo, facciosismo, exclusivismo, maldade mal disfarçada. 4.2 A religiosidade exterior. Jesus alertou sempre para a inutilidade da religiosidade exterior, inclusive no seu diálogo com a mulher samaritana, que transcrevemos abaixo, extraído do livro Evangelho de João na Visão Espírita, publicado pela editora Anchigetes. Ora, devia passar por Samaria. No caminho passou pela Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Samaria era um país estrangeiro, mas Jesus foi até lá difundindo sua mensagem, como se faz questão de ressaltar neste estudo, muito mais pelos exemplos do que pela palavra, inclusive devendo-se destacar que Jesus, como Espírito puro, não utilizava a linguagem comum dos encanados, mas a sua potência mental para gravar no psiquismo das pessoas o que elas tivessem capacidade de assimilar. Voltando, todavia, ao início do tema do comentário ao presente trecho do Evangelho de João, é importante observarmos que Jesus não se circunscreveu à divulgação da Boa Nova aos habitantes do seu país, porque, aliás, sua pátria era e é o universo. Pregou, então, na Samaria, principalmente deixando-se observar pelas pessoas para convencê-las pela exemplificação, portanto, definitiva e irresistivelmente. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Sentou-se à beira do poço de Jacó, quando se daria um importante acontecimento, que o evangelista registrou. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus, dá-me de beber. Jesus passou a dialogar com uma samaritana, com as finalidades de ensinar que não deveria continuar o preconceito que existia contra as mulheres, a animosidade contra os estrangeiros e quis mostrar como se deve orar a Deus. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Os discípulos estavam ocupados com tarefas terrenas, mas Jesus não tinha tempo a perder, cada segundo era precioso para o cumprimento da sua missão. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. A indagação da samaritana sobre os dois preconceitos serviu de motivo para duas importantes lições do divino governador da terra, que veio gravar a fogo no coração e na mente das criaturas as leis divinas, resumíveis no amor. Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo e ele te daria uma água viva. Jesus lhe afirma ser o Messias, que poderia ensinar-lhe as coisas de Deus, mas ela não entende, de início. A mulher lhe replicou, Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? Ela não conseguiu entender a profundidade da afirmação de Jesus. És, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu e também os seus filhos e os seus rebanhos. Indagou dele sobre quem ele era, afinal. Respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Jesus retrucou-lhe dizendo que as coisas materiais não saciam a sede do Espírito, que somente se resolve em contato com a ciência de Deus. Mas o que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá ser nele fonte de água, que jorrará até a vida eterna. Quem procura, em primeiro lugar, Deus e sua justiça, tudo mais lhe será dado por acréscimo, disse Jesus a ela, de outra forma. A mulher suplicou, Senhor,
Dá-me desta água, para eu já não ter sede nem vir aqui tirá-la. Ela ainda não tinha entendido, pois sua mente e seu coração estavam fixados nas realidades materiais. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. Jesus convidou-a sutilmente a reflexionar sobre a ética. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Ela afirmou não levar uma vida eticamente apresentável. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Jesus sabia que aquele era um espírito já amadurecido para receber uma revelação mais avançada e transformar-se em propagadora da verdade entre os samaritanos, sendo que, por isso, procurou dialogar com ela. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Demonstrando saber sobre detalhes da sua vida particular, Jesus captou seu respeito e ela se dispôs a aprender o que ele viesse a ensinar-lhe. Assim ele fazia, conquistava primeiro a confiança do futuro discípulo para, somente depois, ensinar-lhe a verdade. Assim também deveriam fazer os pais e mães terrenos e os professores e pedagogos, pois só o amor convence. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizes que é em Jerusalém que se deve adorar. Ela queria aprender a religião, pois as mulheres pouco se ensinava além dos afazeres domésticos. Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte nem em Jerusalém. Jesus descortinou para ela a noção de universalismo, sob a bandeira do amor, que unirá todos os seres do planeta, sem fronteiras, preconceitos e divisionismos. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Deus é o Pai de todas as criaturas e não de algumas, preterindo as demais. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade, e são esses adoradores que o Pai deseja. Deus quer que seus filhos evoluam intelecto-moralmente e o reconheçam como espírito e não como um homem melhorado. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Deus é a perfeição absoluta e devemos enxergá-lo dessa forma, dentro das limitações que temos, decorrentes da nossa condição evolutiva, mas devemos aperfeiçoar nossa maneira de pensar nele e nos dirigirmos a ele. Tem razão a irmã Teresa ao afirmar: curvem-se diante do poder de Deus. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas as coisas. Aquele era um espírito evoluído, que aguardava a vinda do Messias. Disse-lhe Jesus: sou eu, quem fala contigo. Jesus então foi claro, dizendo-lhe: sou eu, quem fala contigo. Nisso seus discípulos chegaram e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Ninguém, todavia, perguntou: que perguntas? Ou, que falas com ela? Os discípulos chegaram e se escandalizaram de ele estar dialogando com uma mulher, mas ele queria ser visto falando com uma mulher, para ensinar-lhes a igualdade entre mulheres e homens. Eis aí mais uma lição pela linguagem universal do exemplo. Queria marcar o psiquismo de todos os que o viram tomar atitudes até então inabituais entre as criaturas horizontais. A mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. A samaritana, espírito valoroso, passou a difundir a certeza entre os samaritanos de que Jesus era o Messias. Vinde e vede um homem que me contou tudo o que tenho feito. Não seria ele, porventura, o Cristo? As mulheres foram importantes divulgadoras da Boa Nova, o que nunca antes tinha acontecido por iniciativa dos antigos profetas e missionários, que consideravam-nas inferiores. Jesus foi o primeiro a valorizar nossas irmãs em humanidade e muito ganhou a Boa Nova com essas adesões. Além dos próprios homens passarem a reconhecer que não deve haver diferenças entre as pessoas em virtude das características morfológicas,
porque o espírito encarna indiferentemente como homem e como mulher, de acordo com a programação espiritual que traz para cada encarnação. Eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus. Os samaritanos que ouviram o convite da mulher foram ter com Jesus para conhecê-lo e dialogar com ele. Entretanto, os discípulos lhe pediam: Mestre, come. Os discípulos, até então com os olhos espirituais fechados pelos preconceitos, queriam dissuadi-lo de dialogar com os estrangeiros. Mas ele lhes disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Jesus foi firme na sua decisão de dialogar com aqueles homens sedentos de aprendizado das coisas de Deus. Os discípulos perguntavam uns aos outros: Alguém lhe teria trazido de comer? Os discípulos estavam ainda sem condições de compreender o universalismo que Jesus veio ensinar. Disse-lhes Jesus: Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. Jesus afirmou que sua meta era cumprir a missão de difundir as leis divinas acima de tudo. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. Jesus ratificou para eles que o tempo do despertamento da humanidade havia chegado, pois ele estava encarnado justamente para isso. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna, assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Jesus convidou seus discípulos para seguirem seus exemplos, ensinando a verdade a todos. Porque eis que se pode dizer com toda a verdade: um é o que semeia, outro é o que o ceifa. Jesus estava semeando, enquanto que os discípulos iriam continuar o trabalho, ceifando. Enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhando, outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Os discípulos foram convidados a abrir o coração e a mente ao amor universal. Muitos foram os samaritanos daquela cidade que creram nele por causa da palavra da mulher, que lhes declarara: Ele me disse tudo quanto tenho feito. A boa nova, a partir daquele momento, passou a se difundir naquele país estrangeiro, multiplicando-se o número de autorreformados moralmente. Alguns creram nele pelo poder espiritual demonstrando. Assim, quando os samaritanos foram ter com ele, pediram que ficasse com eles. Ele permaneceu ali 2 dias. Jesus ficou 2 dias naquela cidade estrangeira, semeando naqueles espíritos a verdade, que eles se encarregariam de propagar, pela palavra, que tem alcance ilimitado, e pelo exemplo, que convence os mais renitentes e enraizados no mal. Ainda muitos outros creram nele por causa das suas palavras. Outros creram pela profundidade dos seus ensinamentos, resumíveis no amor, demonstrado pela sua exemplificação. A crença desses últimos seria muito mais consistente, porque não se baseava no mero deslumbramento, mas criou raízes na intimidade espiritual. Os fenômenos mediúnicos deslumbram, mas somente o investimento na autorreforma moral transforma o homem velho no homem novo. Esses últimos se tornaram homens novos e mulheres novas, portanto, discípulos de Jesus. E diziam à mulher: já não é por causa da tua declaração que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Esses se tornaram discípulos, como dito acima. 5. Exemplos de homens espiritualizados. Os seres masculinos têm também, quando sublimados, seu papel importante na espiritualização da humanidade, pois, depois de abrandados os instintos de predador, canalizam sua vitalidade pujante para as virtudes, centralizadas no amor paternal. São verdadeiros pais, provedores da sua prole, formada inicialmente de poucos elementos humanos, mas que, gradativamente, crescem e se multiplicam, tornando-se milhões, como Satya Sai Baba, que, de pai biológico em vidas mais primitivas, se tornou pai e mãe, conforme seu pseudônimo, formado por essas 2 palavras, acrescidada da expressão verdade. Nem todos evoluem dentro da feminilidade,
Mas muitos fazem sua trajetória ascensional na predominância das encarnações como homem, tendo Deus lhes dado igualmente as oportunidades de progresso como pais, na imitação da sua mente realizadora paternal. Exemplifiquemos, através de 5 personalidades humanas, o que seja a evolução através da paternidade, para que os homens possam